ocorre na medida em que o condutor não está em condições de dirigir o veículo com segurança ou quando viola grosseiramente as regras de circulação e conduta. E obviamente, a condução perigosa acaba sendo uma multa muito grave quando o condutor não observa, de facto, estes parâmetros. Pois é, o que é que pode advir daí, desta condução perigosa? Exatamente, a condução perigosa, o que é que vai advir? Ela tem várias consequências, não é? Em princípio, é importante aqui frisar que o espaço rodoviário é um espaço de convivência, onde o automobilista, o condutor, peões, portanto, devem conviver de forma a respeitar cada um o seu espaço. Agora, quando um não respeita o espaço do outro, obviamente que vai beliscar aquilo que é a boa convivência. Digamos que o condutor, quando ele muda de direção e que acaba sendo irregular, obviamente que estará a prevaricar, está a cometer uma infração grave. E isto é punível, conforme eu disse, punível na lei. Ok, estamos em presença de uma nova lei, é isso? Digamos, eu não sei, nós no nosso Código de Estrada, conforme o nosso Código de Estrada foi aprovado por Decreto-Lei número 5/08 de 29 de setembro, e que este artigo, ela não faz parte daquilo que é a nossa convivência. Acredito que é uma informação se calhar de um contexto diferente de nós, mas entretanto o tema em questão de condução perigosa em meio de transporte pode ser sim abordado em nosso contexto, mas dizer taxativamente aquilo que o Código de Estrada estabelece, de acordo com o artigo que aí está, não pertence àquilo que é a nossa realidade. Então, se quiser falarmos um pouco a respeito do tema, sim, estamos aqui para falar, mas essa realidade não é nossa de acordo com este artigo que está aí. Pois é, professor Júlio Quental, o que é que nos tem a dizer em relação a esta lei datada de 4 de julho de 2024? Condução perigosa de meio de transporte. Safeca, portanto, está a circular nas redes sociais este trecho está a circular nas redes sociais e criou algum alvoroço nos vários estados sociais, certo? Isto porquê? Vamos lá ver se percebemos. Vamos agarrar logo a questão ab initio. A condução sob o efeito do álcool é regulada nos termos do artigo 80 do Código de Estrada, certo? O artigo 80. E o artigo 80 do Código de Estrada estabelece que, no seu número 2, que considera-se condução sob efeito de álcool sempre que o condutor apresenta uma taxa de álcool no sangue de 0,6 gramas. Isto é, superior a 0,6 gramas por litro de sangue. Considera-se condução sob efeito de álcool ou embriaguez, certo? Ora, o mesmo Código de Estrada diz que este nível de alcoolemia é sancionável com multa. Mas o mesmo Código de Estrada, no seu artigo 137, que tipifica as infrações em graves e muito graves, certo? Vai dizer que essa taxa de álcool, certo? Passa a ser muito grave se ela for igual ou superior a 0,8 gramas por litro de sangue. E diz mais, o 137, diz que se o nível de alcoolemia for superior, igual ou superior a 1,2 gramas por litro de sangue, já constitui crime. Muita gente diz, mas espera aí, se a condução sob efeito de álcool é um ilícito rodoviário, por que aparece aqui o Código Penal? Olha, aparece o Código Penal de forma subsidiária. Isto por quê? Porque nos termos do artigo 135 estabelece que sempre que um mesmo ato constitua contravenção e crime, o agente, o sujeito, é sancionado a título de crime. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Código Penal, no seu artigo 305, no seu número 4, estabelece que todo indivíduo que for apanhado a conduzir com uma taxa de álcool igual ou superior a 1 miligrama, não é 1 grama, 1 miligrama, certo?
será sancionado, é tipificado como crime. Meu Deus! O Código de Estrada estabelece taxas de 0,6 gramas. 6 gramas, certo. Se o Código Penal, no seu número 4, estabelece 1 miligrama, quer dizer que tolerância zero para o álcool. Quer dizer, os dois normativos entram em contramão aqui, certo? Quando deviam ser solidários. Então, há muitas vozes dissonantes em relação a essa matéria. Há muita gente que diz, não, alto lá. Se o Código de Estrada estabelece 1,2 como crime, então o Código Penal devia seguir nessa mesma linha, certo? Pronto, este conflito. O documento, ou melhor, o trecho, ou panfleto que está a rodear aí nas redes sociais, está a dizer que nesta data, em julho, 4 de julho, certo, foi feita uma emenda ao Código Penal, no qual o seu artigo 4º já diz, no qual o artigo 304, no seu número 4, já diz que só é sancionável se a taxa de álcool no sangue for igual ou superior a 1,2 gramas. Está a ver? Okay. Quer dizer, é o que deveria ser. Mas ainda assim não é o que está. Pronto, o que está no Código vigente, o que está no Código Penal, no artigo 304, no seu número 4, é que a taxa de alcoolemia para que se sancione, para que se considere crime, é 1 miligrama. Até que haja emenda, até que se faça a emenda, e essa emenda deve ser feita mesmo, até que se faça, nós teremos que respeitar o que está normatizado. Duralex, Sedlex. Portanto, exatamente. Esta é para isto o Ecos e Factos trouxe para dissipar as dúvidas que estão aí. Sabe que as redes sociais têm um peso muito grande. Exatamente. Portanto, há muita desinformação. Pode até aparecer alguém que amanhã, sexta-feira, vai já conduzir com uma taxa de álcool. Você diz, não, está aqui. Puxa, no telefone, está aqui, senhor agente. Está aqui. Portanto, é assim. Até que seja feita a emenda e até que seja publicada em Diário da República, portanto, ainda não é efetivo isto. Exatamente. E em relação ao que se pode ver agora, é o anterior, já nota quem for encontrado a conduzir um veículo. Aqui está, número 4. Concede-se em estado de embriaguez o condutor que, sendo submetido ao teste da alcoolemia ou da alcoolemia, for encontrado a conduzir com uma taxa de álcool igual ou superior a 1,2 gramas de álcool por litro de sangue. Isto é o que se pretende. Porquê? Porque isto faz referência ao que dispõe o artigo 137 no que toca ao álcool, para que se tipifique como crime. Exatamente. O nosso Código Penal, certo, que aparece aqui de forma subsidiária em razão do disposto no artigo 135 do Código Penal, certo? Ele reduz de forma significativa, certo? Diz 1 miligrama. Então é isto, há esse conflito. As pessoas dizem, mas, e depois temos outro pormenor. Há aqui algum excesso? Houve um excesso, sim, porque nós sabemos que há sumos que têm algum teor de álcool que, quando consumidos em grandes quantidades, pode colocar no organismo uma certa porcentagem de álcool. Exatamente. Certo? E então, o indivíduo tomou sumos com este teor de álcool. É mandado parar, assopra no alcoolímetro, certo? Muita gente diz bafômetro. Não existe o bafômetro. É alcoolímetro. Ou melhor, até não é alcoolímetro, é etilômetro. Sabe por quê? Porque o álcool contido nas bebidas é álcool etílico. Portanto, o etilômetro vai indicar o quê? Uma taxa de 1 miligrama. Meu caro amigo, está retido, vai a tribunal. Exatamente. Certo? Inspetor, e como é que estamos em termos de números ao longo dos finais de semana? Parece que é aí onde as coisas correm mal. Com certeza. Conforme ouvimos aqui atentamente o nosso professor Júlio Quental, de facto, a nossa compreensão de acordo com o Código de Estrada é considerado crime aquele que for encontrado com uma taxa superior a 1,2 grama por litro no sangue. Isso, de facto, nós temos encontrado muitos cidadãos a conduzir nessas circunstâncias. E o que nós remetemos, obviamente, fazemos a detenção do cidadão, ou seja, identificamos a presença de álcool no sangue, no organismo, e, a posterior, demos a voz de detenção.
o senhor está detido por ser encontrado então com essa taxa de álcool no sangue. Mas são apenas homens, mulheres nunca... Mulheres também, mas o maior número é mesmo os homens. Os homens estão mais, é aquilo. Quando os homens começam a dizer hoje é o dia do homem, então julgam que a mulher tem que ficar. Algumas mulheres saem também, mas a maior parte mesmo são homens. E parte porque também acreditamos que é um comportamento que os masculinos estão sempre a demonstrar no contexto rodoviário. Exatamente. E, portanto, olhando naquilo que foi a abordagem do professor, de facto, o Código Penal, quando nos fala em miligrama, em função do teor que se deve ter, acaba sendo contrariando o Código de Estrada, não é? O Código de Estrada é a lei que surgiu primeiro e depois veio, ou seja, o artigo que está aí acaba sendo surgiu primeiro em função do artigo que está no Código Penal. Uma vez que o Código Penal o artigo sendo mais recente, acaba deixando com que o Código de Estrada também reduza em função da comparação do tempo. Sério? Então, obviamente, nós como polícia temos observado mais o Código de Estrada e sabemos claramente que o Código Penal traz uma nova abordagem inferior àquilo que é o normativo. Já tivemos várias reuniões em sede de tribunais que é para poder abordar essa temática e falamos com muita profundidade. E a conclusão que chegou é que não é possível. É como se tivesse uma barra de chocolate, alguém tomar e depois ir fazer o teste e acusar que consumiu álcool. Por isso é que nós muitas das vezes identificamos pessoas que durante o seu trabalho, o seu percurso na via pública, foram identificados, sopraram e atingiu mesmo, acusou álcool mesmo no organismo. Mas eles sempre alegaram que não é álcool. Então há probabilidade de que alimentos que podem efetivamente também incidir naquilo que são os resultados no álcool. Ok. Ou nos testes. Muito obrigado. Passamos para outro assunto. Quando alguma coisa não corre bem lá no bairro, quando alguém faz algo errado, nós dizemos: comenta você. E aqui é rubrica. E hoje a rubrica Comentam Você traz-nos mais uma vez este facto, o transporte de pessoas em compartimento de carga. E desta vez em duas viaturas. Parece que vai aí um cortejo fúnebre. E vamos começar hoje então pelo inspetor Dorivaldo Cardoso. Inspetor, esta cena é vista constantemente nas nossas cidades. Diante de tal episódio, qual tem sido o posicionamento da Polícia Nacional? Safeca, nós de facto estamos cansados porque diariamente observamos esse tipo de comportamento. Isto normalmente quando acontece os cortejos, quando há dificuldade de táxi na cidade e também algumas empresas que transportam os seus funcionários, os seus trabalhadores para as suas residências. Então, há um cenário em que nos apresenta sempre este tipo de comportamento. E os agentes são sempre orientados a fim de interpelarem esses veículos porque, na verdade, estão a transgredir. E temos feito este trabalho, passamos multa, embora que os cidadãos ficam muito chateados, tocando sempre de que não há transporte, o país está... Pronto, há sempre essa resposta que eles dão, mas a polícia presente na via interpela e passa a multa. Ok. Professor Júlio Quental, está aqui, esta é a cena de todos os dias. E hoje temos a felicidade de ter aqui o inspetor. Correto. Portanto, há bocado sabe que foi uma pequena referência. Duralex, Sedlex. Portanto, o transporte de pessoas e carga é regulado no Código de Estrada nos termos do artigo 53 e seguintes.
e dispõe que o transporte de pessoas não deve ser feito de forma que periga a segurança da circulação rodoviária nem dos entes que estão a ser transportados. Então aqui vemos tudo menos segurança, certo? Inclusive viola o disposto não só nos termos do artigo 53 e seguintes, mas do 81, que também fala sobre os dispositivos de segurança. Se num veículo comum, certo, na cabine, no compartimento de passageiros, circular sem o cinto de segurança constitui um ilícito rodoviário, certo? Ser transportado na carroçaria, pior ainda. Mas repara aqui um pormenor, Safeca. Cortejo fúnebre. Perderam um ente querido que se calhar até sucumbiu em razão de um sinistro rodoviário. Mas esqueceram-se. O Mano João que estão a levar aqui para o enterro, morreu porque foi atropelado ou porque esteve envolvido num sinistro rodoviário. E nós estamos ali candidatos a sermos o próximo defunto de um cenário similar. Exatamente. Onde está a nossa consciência? Quer dizer, vão para o cemitério acompanhar o defunto as pessoas necessárias. Muitos deles nem entram para o cemitério, ficam na parte de fora a consumir coisas que aqui não podemos mencionar. Está a ver? A nossa consciência. E presume-se quem está num cortejo fúnebre está no período de nojo, perdeu o ente querido, tem sentimentos, mas eles vão ali pendurados. Meu Deus, onde está a consciência? E depois, para terminar, Safeca, ainda um outro aspecto. Uau! Muitos deles vão para o funeral em estado de embriaguez. E quando interpelados pela polícia, querem reagir de forma violenta, certo? Porque estão sob efeitos de substâncias psicotrópicas. É por isso que a polícia às vezes tem aquele receio de interpelar, porque o número desses indivíduos é superior ao de efetivos no local. Exatamente. Pronto, temos que arranjar uma forma de melhor disciplinar. Qual? Colocar força pública bastante nos trajetos que levam para o cemitério para desestimular mesmo. Porque temos que partir do princípio que a interpelação fará com que estes indivíduos reajam de forma violenta contra a polícia. Inspetor Dorivaldo, pode-se falar aqui numa espécie de condescendência por parte da polícia, já que, principalmente a esta hora, por exemplo, aqui na Via Expressa, existe um grande número de viaturas, como as que estamos a ver aí nas imagens, a transportarem pessoas de um lado para o outro. Claro está, não existem transportes públicos, mas estamos na iminência de ter um acidente, né, e que vai de certeza levar muitas vidas se acontece um acidente numa viatura como esta que vemos agora nas imagens. Há alguma condescendência por parte da polícia? Não vamos dizer que há condescendência, né? Aqui o que temos que manter como ordem é a presença policial. A presença policial impõe a ordem e a tranquilidade pública. É verdade que o contexto rodoviário é um contexto em que acontece de tudo um pouco. A polícia, ou seja, é aquilo que o professor falou, é que o número de pessoas que têm é superior ao número de agentes na via pública. O que a polícia tem feito é interpelar, faz a interpelação e algumas vezes, obviamente, que vai passar alguma informação e vai educar, porque a ação dele também é pedagógica, vai educar o cidadão, mostrar até que ponto o senhor ou o cidadão está errado. E outros, nós pedimos mesmo para poder tirar. Senhor, tem que sair mesmo todos do veículo. Só que o que é que eles fazem? Depois deles saírem no veículo, vão apanhar lá em frente. E lá do outro lado não tem agente. Então essa dificuldade. Na verdade, o problema é a educação. Temos muito que investir neste processo de educação. Porque o contexto rodoviário, conforme está desorganizado, eu digo sempre que é um cenário desorganizado. Precisamos mesmo organizar. E o caminho é pela educação. Senão vamos ter, como já houve muitos problemas com as autoridades, já agrediram a polícia, nós passamos mesmo por muitas situações negativas. Por mais que os cidadãos falem, olha, a polícia está a olhar, está a ser condescendente. Não. A polícia está a olhar porque muitas das vezes não tem um momento de disponibilidade para atuar. Então deve atuar com muito discernimento, com muita inteligência, só assim é que vamos ter resultados.
passado. Exatamente. E essas horas é verdade que está a passar. E também uns estão a ser interpelados, de certeza que outros estão É como no mar, não é? Nós vamos pescar, nem todo peixe nós vamos... Vai com anzol. Exatamente. Então, é exatamente isso que tem acontecido. Mas o que temos feito a nossa parte. Então, cabe também à sociedade no geral não dar só a responsabilidade à polícia, mas de todos nós, começando pela educação. Pois é o que temos estado aqui a dizer. Não dá um polícia para cada cidadão. Não dá. É necessário que cada um de nós faça a sua parte. Eu sou o meu primeiro agente. Você é o seu primeiro agente. Controle-se. Na via pública, em primeiro lugar, controle-se. Porque na hora de morrer, é você quem vai. Professor Júlio Quental, muito obrigado por mais este contacto. Já sabe, lá para o fim, nós mostramos as melhores vias alternativas para chegar a casa. Safeca, disponha. É um prazer servir esta nação. Estamos aqui para contribuir com o nosso modesto conhecimento e permita-me endereçar a todos aqueles que tiram um pouquinho do seu tempo para nos ver discorrer sobre essas matérias, a eles a nossa vénia. A nossa vénia. Muito obrigado, professor Júlio. Daqui a pouco estamos juntos, lá mais para o final. Inspetores, nós continuamos a falar então aqui de um importante tema. Outro tema que dá muito pano para manga aqui no Ecos e Factos, que é o relacionado à travessia de peões em local impróprio. Exatamente. A travessia de peões é este comportamento que as pessoas devem procurar adotar. Existem vários sinais no contexto rodoviário que irão, na verdade, permitir ou orientar os cidadãos ou os peões a circularem no contexto rodoviário. Existem vários, ou seja, dois sinais que quase não é tão compreendido ou ignorado. Estamos a falar, temos o sinal de passagem para peões e o sinal de travessia de peões. É completamente diferente. O sinal de passagem de peões é aquele que tem um formato triangular, a orla vermelha, o fundo branco e inscrição de cor preta, onde vemos... Este, portanto, nas imagens. Sim, esta aqui é descendência de passagem, se bem que estamos aqui para poder mostrar o sinal que direciona mesmo ao peão. Então, okay. As imagens não são essas. Temos outras imagens. Essa aqui é do tempo que ficamos aqui a semana passada. Então, certo. Nós já atualizamos as imagens mais recentes que vai mostrar como é que o contexto rodoviário deve ser observado. Então, temos aquele sinal, não é este. Não é nenhum temos dos o dois. sinal que tem o formato triangular, a orla vermelha, o fundo branco, inscrição de cor preta, onde temos o desenho de uma passadeira e um boneco, um desenho a passar exatamente pela passadeira. Então aí é passagem de peões. E tem a travessia de peões, isso de acordo com o Código de Estrada, estamos a dizer que é aquele que tem o formato triangular, a orla vermelha e o fundo branco em inscrição, tem um desenho, um boneco a passar pela via e não tem a sinalização aí de passadeira. Então, na verdade, há uma norma em que os peões devem, na verdade, observar. Quando estiverem na via pública, devem fazer nos passeios e se tiverem que atravessar, devem atravessar também isso nos locais em que há sinalização para poder passar e também tem os outros locais em que não há a passadeira, mas há uma permissibilidade para fazer, desde que tenha aquela sinalização que vai demonstrar que estamos a nos aproximar a uma área em que há probabilidade de travessia de peões. É importante nós analisarmos isso. Então, aqui cabe dizer que o contexto rodoviário ou sistema rodoviário é composto por
por três elementos, que é o homem, via e o veículo. O homem, é verdade que ele apresenta-se como o condutor e como o peão. Como condutor, ele é responsável para poder adotar a sua condução e mostrar o seu comportamento diante desse espaço rodoviário. E como peão, ele apresenta-se como o mais vulnerável. Ele apresenta-se como alguém como uma criança, um adolescente ou mesmo um idoso. Ele vai apresentar-se também como alguém que tem deficiência visual, deficiência auditiva e outras deficiências. Então, é importante que o condutor tenha a máxima atenção quando está a circular na via pública, porque existem esses tipos de pessoas vulneráveis. Porque nós, às vezes, falamos da má travessia de peões. Ok, muitas das vezes, a má travessia, estamos a falar aqueles que vão passar sobre o separador que existe na via pública, tendem a pular. Essa é uma má travessia de peões. No local onde tem, por exemplo, uma pedonal e passa por baixo, é uma má travessia de peões. Aquele que está a atravessar no local em que não tem a passadeira, está em grupo, isso não constitui uma travessia de peões, mas sim é uma zona em que há essa possibilidade de haver, portanto, travessia de peões. Então aí temos que prestar atenção. O automobilista deve prestar atenção a esses aspectos todos. Por quê? Porque se ele atropelar um peão, por exemplo, ou fora da passadeira, ou mesmo debaixo de uma ponte, há uma responsabilidade mesmo sobre o automobilista, porque nele recai responsabilidades acrescidas para ter, na verdade, mostrar comportamento, adotar a sua condução em função das circunstâncias que o contexto apresenta. Exato. Inspetor Cardoso, Dorivaldo Cardoso, muito obrigado por mais esta participação no programa mais social da televisão angolana. A TPE agradece. Muito obrigado, Safeca. Estamos aqui para sempre contribuir. Muito obrigado. Mudança de página. Aqui em Luanda, um homem foi detido por supostamente estar implicado na morte de um segurança de uma empresa que se dedicava à venda de frescos. Este homem e os seus companheiros invadiram o armazém de frescos e de lá tiraram 450 caixas. Este produto foi todo entregue a uma mulher num dos bairros da capital. Foi ela quem vendeu tudo a partir de casa. Vendeu o produto. Olha, tenho carne, tenho frango, tenho coxas. E os vizinhos, em massa, foram buscar tudo. Mal sabiam que era produto roubado. Esta mesma mulher já esteve envolvida num caso há alguns anos que ficou conhecido como Caso Angonabeiro. Lá, os criminosos roubaram, na altura, cerca de 400 sacos. Parece que gostam muito deste número. Esta mulher já foi detida na ocasião. E agora vem mais uma vez detida. Se na Angonabeiro morreram 3 pessoas, agora um segurança. Acompanhe a reportagem. Este jovem está a ser acusado de matar o segurança de uma empresa privada no município do Kazenga, quando o grupo terá invadido um armazém de frescos onde conseguiram roubar cerca de 450 caixas de frescos diversos. A esposa do malogrado, Amélia Cambamba, de 45 anos de idade, lamenta a morte do seu marido e diz que será complicado cuidar dos filhos e netos. 5 filhos, 4 netos, sempre estávamos na batalha. E daí o meu marido foi trabalhar. E dia seguinte, para mim esperar, e meu marido sempre a esperar, estou ligando, o telefone está desligado. Eu quero só meu marido de volta, o marido que não venha. O responsável da empresa diz não haver explicação, uma vez que a vítima sempre foi um funcionário exemplar. Uma pessoa que não teve, até o momento onde a gente sabe, não teve complicações com a sociedade, mas a maneira bárbara como foi tratado, isto chocou-nos.
Eles não só chegaram para remover os produtos, mas como agrediram ele. E a intenção com que eles mataram era visível, porque eles agrediram, colocaram pano na boca, taparam, obstruíram completamente as vias respiratórias e colocaram-no num lugar onde nenhum humano conseguia, claramente. Movidos pela dor da família, a empresa diz que vai assumir algumas despesas com a família. Para esta família enlutada, o que nós temos é prestar o nosso devido apoio e acompanhar até onde este processo vai dar. Porque o que nós queremos é que estas pessoas que fizeram estes atos maléficos responsabilizem-se pelos atos. O SIC garante continuar a trabalhar para encontrar outros elementos envolvidos no crime. Foi dilatado os membros superiores e os membros inferiores e foi fitado o seu rosto por completo e teve a morte por asfixia. E sem mais nenhum perigo humano, esses elementos, os implicados então carregaram o produto em viaturas de marca Toyota Yaris e dirigiram-se então a um local onde tenham levado esses produtos roubados, tratando-se de uma senhora que também está detida. Portanto, esta senhora de imediato já tinha seus clientes, procedeu à venda desses produtos, tendo feito um lucro de algumas caixas que lhe foram entregues no valor de 150 mil kwanzas. Segundo o SIC, esta senhora já tem passagem pela polícia. Tem passagem já pela polícia, porquanto há 2 anos atrás também esteve envolvida na recepção de mercadoria de um caso que ocorreu na empresa Angonabeiro, onde foram mortos 3 seguranças e foram roubados cerca de 400 e tal sacos de açúcar. Portanto, esta senhora também é que fez a recepção da mercadoria e também procedeu à venda. Os detidos já foram presentes ao Ministério Público. Mas será que estamos na era do safe-se quem poder? Porque é um absurdo. Estes homens dedicam-se a roubar. Mas então por que matar? Por que que matam esta criminalidade violenta? Bem, quando se mata alguém que reagiu, quase entendemos. É o medo, é o momento. Mas se alguém não reagiu, para que matar? E aí a mamã aqui, então, esta mulher que se dedica a recepcionar bens roubados, já esteve envolvida no primeiro caso, Angonabeiro. Lá foram mais de 400 sacos de açúcar. É ela quem se dedicava a vender. Parece que não chegou. Repetiu a dose e agora é frango. Bem, esta mulher é um perigo também. E é um perigo porque quando ela está envolvida num crime, e já é a segunda vez, morre alguém. Primeiro foram 3 pessoas e agora mais uma pessoa. Chicalengó. Está aqui conosco o professor Casa Maior. Professor, muito bem-vindo para mais esta edição do Ecos e Factos. Lucas, muito boa tarde, eu que agradeço e assim que está em casa vai também o meu agradecimento e a minha saudação de boa tarde. Exatamente, professor, hoje temos aqui este caso que nos traz esta mulher que está envolvida, já vai no segundo caso de roubo, seguido de morte. Infelizmente a sociedade, na procura e na ânsia de alcançar o sucesso financeiro, sem qualquer esforços possíveis, vão então andando em caminhos tortuosos. A Bíblia diz assim em Deuteronômio 28, será se ouvires a minha voz, ter cuidado de guardar todos os meus mandamentos. Pronto, vou parar por aqui. Será se você ouvir a voz do Senhor, que lhe diz que ama o teu próximo, do bem do outro não cobiçarás, será que a vida não vai te bem?
Será que este caminho vai para si? Claramente que não. Entrando do ponto de vista social, eu trago aqui uma teoria que é do Edgar Morin. Edgar Morin fala na relação antropossocial, quer dizer homem mais sociedade. Edgar Morin, a dividir antropossocial, que quer dizer homem mais sociedade, está necessariamente a referir a ação do homem dentro da própria sociedade. Mas quando Edgar Morin fala, está a falar da ação do ponto de vista positivo. Porque para ele entende-se que a sociedade, o homem é um animal que deve ser injetado, mas injetado do ponto de vista educacional. A igreja, a escola, a família e a sociedade vão injetando no homem uma educação reta. O que não podemos perceber é que uma mãe de família, se calhar também ele é um pai de família, que deveriam ser modelo do ponto de vista social, homem mais sociedade, a ação do homem dentro da própria sociedade. E, infelizmente, andamos em caminhos tortuosos. Por quê? Porque temos a vontade de querer alcançar sucesso a todo custo. Lembra que, na introdução do pensamento complexo, que Edgar Morin também fala justamente sobre esse aspecto, diz que toda ação tem uma resposta. Mas quando falamos da ação da resposta, é da resposta do ponto de vista positivo. Quer dizer, é aquele cidadão que, mesmo não tendo, não tira o bem do outro. Porque, imagine, você matou um pai de família, e eu digo sempre aqui isso, você tirou um pai de um filho e o esposo de uma senhora. E este pai quer aupelar. E aqui o Lucas Feca faz uma breve introdução. Não reagiu. Que necessidade você tem de tirar a vida do outro? Você não reagiu, deixou levar. Aqui entendemos que o próprio homem tem que saber que passo irá dar para contribuir socialmente falando. Porque o que nós queremos é educar a sociedade para saber que este não é o caminho mais certo. Este não é o caminho certo para se seguir. O caminho certo é no trabalho. A Bíblia fala assim, do suor do teu rosto comerás o pão. Mas não é do suor do outro que trabalhou, você espera para tirar. É do teu rosto que tem que cair para a terra para comer. Mas quando o cidadão pega nesta palavra, troca, infelizmente espera o Lucas Feca ficar aqui dia e noite, trabalhar, sacrificar, tem que ler peças, tem que ler algo parecido, para depois roubar o seu bem, vai por mim. Não é isto que Angola precisa. Nós queremos mães e jovens que sejam e venham ser modelo do ponto de vista social para este país que chamamos Angola. Pois é. Agora vamos à província da Huila. Da província da Huila chega-nos a história de uma burla de pelo menos 730 milhões de kwanzas. Muito dinheiro. Como aconteceu, é o que lhe damos a ver agora. Narramos primeiro este caso. O jovem tem 20 anos de idade e está supostamente implicado no crime de burla qualificada. Fazia uso das redes sociais com invasão de contas de terceiros. Após a ação, o mesmo retirou o valor e fugiu, não é? Desta cidade, tendo recentemente estado no Dubai e outros locais a ostentar aquilo que são as práticas criminosas que terá realizado anteriormente. Nesta invasão, chegou a passar-se por um empresário onde persuadiu outro empresário e dele solicitou um empréstimo de 21 milhões de kwanzas. E certamente esse serviço esteve atento, fez um acompanhamento minucioso, onde culminou ontem na detenção do indivíduo. Tão logo tomamos conhecimento que o mesmo já havia regressado para esta cidade. Este cidadão ugandês terá supostamente desviado 730 milhões de kwanzas da sua empresa. Em novembro do ano de 2023 a abril do ano 2024, 730 milhões de kwanza com o intuito de comprar bens na província da Huila, Namibe, bem como Benguela, nomeadamente viaturas e casas, com o intuito de estender aquilo que eram os objetivos da empresa. Este cidadão, por sua vez, lucrou-se, ou seja, deu um destino indevido aos referidos valores. Para se justificar, o mesmo alega ter sido burlado. Esse serviço levou a cabo um trabalho onde não conseguiu apurar em circunstância nenhuma ter havido burla, aliás, porque o mesmo não apresenta elementos que tenham feito com que os valores tomassem um rumo incerto.
De crime não é tudo. No grupo de indivíduos detidos estão estes 2 cidadãos implicados no crime de furto de materiais de construção, que estão avaliados em mais de 13 milhões de kwanzas. Esses cidadãos eram funcionários, cujos danos ficou avaliado em mais de 13 milhões de kwanzas. Esses cidadãos tinham a responsabilidade de controlar o estoque e, portanto, por meio de diálogo entre os mesmos, decidiram trocar as fechaduras do referido estabelecimento. O outro implicado é este jovem que terá burlado 78 milhões de kwanzas a vários cidadãos na cidade do Lubango, para posteriormente pagar. Facto que não ocorreu. Este cidadão, depois de produzir a fuba e vender, usou os valores para seu interesse próprio. Não obstante isso, foi também pedido valores a outros cidadãos com o intuito de pagar a posterior, mas furtava-se do referido pagamento. Os implicados foram apresentados ao Ministério Público. Professor, está aí, fica claro mais uma vez que o imediatismo está na base de muitos crimes. Lucas Fecas, a ânsia e a sede para ostentar uma vida pela qual ainda não trabalhamos o suficiente leva e levará a juventude a andar em caminhos que em nada engrandecem a si mesmo e de algum modo também não engrandecem do ponto de vista social. Aqui precisamos entender assim. Eu digo sempre assim, quando tiveres uma ação do ponto de vista comportamental, faça 3 perguntas. Aonde eu vou? Primeira coisa. Por que lá vou e o que eu vou lá fazer? Se aonde eu vou é para refletir se aquilo aonde eu estou aí é realmente bom ou não para mim. Segundo, por que que eu estou lá? Se realmente este é um lugar que eu deveria estar lá. O terceiro, o que eu vou lá fazer? O que eu vou lá fazer subentende como se a minha ação corresponde àquilo que eu vou tirar. Aqui invocado mais um grande autor, Maurício do Virgem, diz assim, olha, os seres humanos devem sempre olhar a sociedade como um elo de ligação para atingir a espiritualidade ou para atingir a sabedoria divina. Quando Maurício do Virgem fala sabedoria divina, subentende que é capacidade de julgar entre o bem e o errado. Ela entende que Deus tem essa capacidade de julgar o que é bem e o errado e invita a fazer o errado para fazer o bem. Subentende que os seres humanos também têm a alma que lhe dá a primazia de analisar e perceber se este meu comportamento é bom ou não. Estamos numa sociedade que, infelizmente, Lucas, queremos ostentar uma vida que não é nossa, queremos manter ou ter uma relação com mulheres da alta classe e, como consequências, somos obrigados a andar em caminhos tortuosos para agradar um ao outro. Queremos parecer no vizinho, queremos imitar a vida do vizinho de cima, eu que estou embaixo. Quero ter o cadeirão ou o sofá dentro com o meu vizinho ou o carro que ele conduz e, como troca de todo esse comportamento, vou recorrer caminhos tortuosos. E esses caminhos que, infelizmente, em nada, repito, tem um agregado positivo social, nem para si, nem para a sociedade. Cada um tem que aprender a viver com bem, com pouco que tem e saber trabalhar o pouco que tem para que amanhã possa gerar algo grande. Mas lembra que aquilo que o homem semeia também se fará. Tudo que você semeia hoje na terra vai colher aqui na terra. Isso fica bem claro. Porque aquilo que você semeou, roubar o outro, matar o outro, amanhã você está a gerar filhos. Está a deixar esposa e com certeza os nossos erros alguém irá pagar. Então você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é trabalhador, funcionário público ou privado, reflita, faça o bem. Pensa antes de fazer alguma coisa que em nada vai lhe engrandecer, porque este comportamento, queremos sinceramente falando, não é característico da juventude angolana. Nós estamos a assistir muita coisa, aqui também um grande autor da comunicação, Fucumberto, fala sobre a vigilância comunicacional. É preciso que o cidadão angolano faça uma vigilância comunicacional para saber o que entra e o que não entra, para a gente conseguir controlar o que realmente a população angolana está a consumir de mídia. Exatamente. Senão vamos ter essa sede de pela fama. Professor Agostinho Casamaior, é sempre um enorme prazer tê-lo aqui. Obrigado por nos ajudar a falar um pouco destes problemas sociais. Lucas, nós estudamos para servir Angola. Se assim for, é zero. A TPA agradece. O Ecos e Factos parte agora para uma rápida pausa. No nosso regresso, vai ver
engenhos que foram encontrados nas proximidades de uma casa de pesagem. Material que por pouco explodiu. É para ver daqui a pouco. Ô, Julinha, vem cá. A tua mãe deixou essa propaganda aqui, está a dizer que na tua escola está a dar passe de favor para os alunos, é verdade? É verdade, papá. É. O governo Sim. criou passos para aqueles que mais precisam. Ah, é? Por exemplo, os estudantes. Sim. As viagens são grátis. São grátis? São grátis! Então são grátis é para todos. Vamos lá na tua escola, vamos. Você também merece. No tempo no país, minha filha também tem que ter direito. Vamos, está. Vamos para nós todos lá. Ô, sou general, bom dia. Como está? Estamos bem. Está aqui para tratar o passo Gira Mais? Não, filho, viemos lanchar. Papá. Então se ele sabe que tem que tratar do documento, está me perguntar por quê. O que é preciso lá para a menina tratar o passe e girar mais? Vamos precisar o bilhete da menina. Se não tiver bilhete, a cédula pessoal e uma fotografia tipo passe. Como também vamos precisar o bilhete do nosso general. Isso tudo só para tratar o passe? Tudo aqui já trouxe. Então, se você sabe